Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje para falar de uns assuntos aí que eu tava devendo há alguns meses a trazer aqui no canal, que é sobre a atualização do Next na sua versão 13. E geralmente eu demoro um pouquinho para falar um pouco sobre essas atualizações que tem muita coisa mudando, porque como ela própria diz na documentação, ela ainda é totalmente experimental, mas eu acho que já deu um bom tempo para a gente conseguir decidir principalmente como que as principais APIs vão funcionar, e daqui pra frente provavelmente pouca coisa vai mudar, por isso tá na hora da gente fazer um vídeo completaço sobre tudo o que vai surgir aqui dentro do Next 13. Eu inclusive levantei uma enquete lá no meu Instagram para que as pessoas decidissem sobre o quantos vídeos eu traria sobre Next 13, porque na verdade eu queria produzir vários vídeos sobre essa atualização, porque tem muita coisa mudando dentro do ecossistema do front-end, principalmente voltado a esses frameworks que estão mais no momento, como o Remix, Astro, o próprio SvelteKit, Solid Start e o próprio Next também. Então tem muita coisa, muitas, digamos, novas teorias surgindo, novos conceitos, mas o Next não ficou de fora. A gente sabe que hoje o Next com certeza é o framework mais utilizado aí no meio do ecossistema do JavaScript, principalmente para colocar aplicações em produção, mas o Next então ele teve que correr atrás de conseguir colocar algumas features dentro do Next que outros frameworks já estavam colocando no ar, para resolver problemas que a gente tem comumente trabalhando com aplicações utilizando JavaScript. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, qual foi a principal mudança do Next 12 para o Next 13? Lembrando que esse aqui não é um vídeo para iniciantes em Next, então dificilmente você vai, caso você nunca tenha visto o Next na sua vida, você vai entender tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo, porque a gente vai fazer um comparativo, digamos assim, de como as coisas eram e como que elas são agora. Mas claro, mesmo que você não tenha conhecimentos em Next, você vai conseguir pelo menos entender o código na hora que a gente começar a colocar em prática aqui esses novos conhecimentos, os novos conceitos do Next. A principal mudança do Next 12 para o Next 13 foi correr atrás de algo que outros frameworks já estavam fazendo, que é um conceito chamado de Partial Hydration. Partial Hydration, né, se a gente for trazer para tradução literal da palavra, das palavras para o português, é hidratação parcial. E beleza, até aí tudo bem, só que o que é hidratação? Vamos entender isso dentro do conceito de JavaScript. Quando a gente constrói uma aplicação que ela possui interatividade, ou seja, que o usuário, clicando no botão, aparece alguma coisa em tela, tudo isso é feito através do JavaScript, certo? Beleza. Dentro desses novos frameworks que a gente tem, como Next, Astro, Remix e por aí vai, a gente trouxe esse conceito de Server-Side Rendering, que nada mais é uma forma da gente conseguir renderizar a nossa interface, ou seja, criar a tela, o HTML, o CSS, a parte visual da nossa aplicação, pelo lado do servidor, e quando eu digo servidor não é o nosso back-end, digamos que contém a API da aplicação, mas sim um back-end for front-end, ou seja, um servidor que roda junto com a nossa aplicação front-end, que serve então para, digamos, pré-criar, pré-popular a nossa interface, com esses HTML e CSS que vão ser entregues ao cliente, ao navegador, já prontos, ou seja, o nosso HTML ele consegue ser criado em tempo, né, digamos, no momento que o servidor é acessado, para quando ele chega no navegador para o cliente, ele já está pronto, o JavaScript não precisar montar isso ali em tempo de execução enquanto o usuário está navegando na nossa aplicação. Show, então a gente conhece dois conceitos, a gente sabe que para adicionar interatividade numa aplicação, a gente precisa JavaScript rodando no browser, e a gente tem o conceito de Server-Side Rendering, que é eu ter esse JavaScript, a nossa interface sendo criada pelo servidor. Show! Se eu tenho a minha interface sendo criada pelo servidor, mas para ter interatividade nessa interface o JavaScript precisa estar rodando no cliente, no browser, digamos assim, então o que acontece nas aplicações, e sempre aconteceu nas aplicações, é um processo que a gente chama de hidratação. A interface, o HTML, CSS ali, base para a aplicação ser visualmente visual, para ela estar visual ali para o usuário, ele é devolvido do servidor para o cliente, ou seja, o cliente mostra a aplicação em tela, só que ela não é interativa, o usuário não vai conseguir fazer, clicou aqui, apareceu alguma coisa. Por isso precisa haver um processo de hidratação, que é pegar este JavaScript que serve para interação na tela, jogar para o cliente, e o cliente então começa a entender isso. Ou seja, o tanto de JavaScript que a gente precisa no front-end para que a nossa interface se mantenha interativa continua extremamente alto,
quando comparado quando a gente tinha, por exemplo, single page applications, né? Apenas single page applications, que eram aplicações construídas totalmente no front-end. Ou seja, server-side rendering resolveu alguns problemas, resolveu os problemas de SEO, da gente não ter um monte de loading state na nossa aplicação, mas o problema de ter uma carambada de JavaScript rodando no front-end não resolveu. Só que, se a gente for pensar, a nossa aplicação, nem tudo na nossa aplicação é interativo, nem tudo na nossa aplicação o usuário pode clicar, aparecer alguma coisa em tela, ele, sei lá, arrasta alguma coisa, ou seja, nem tudo a gente precisa de componentes interativos. Ou seja, será que tem uma forma de eu conseguir hidratar parcialmente, ou seja, hidratar apenas pequenos pedacinhos da minha aplicação com esse JavaScript no front-end, para que esses pedacinhos, então, eles possam ter interatividade do usuário, mas aquele restante que não tem interatividade do usuário, que são coisas mais secas, mais fixas, estáticas, eles não precisarem ter este JavaScript no front-end e assim eu reduzir o tanto de JavaScript que eu envio para o meu front-end. Exatamente isso que a gente está falando nessa nova versão do Next, na versão Next 13, né, daí para frente. Claro que essa feature só vai sair do experimental provavelmente na versão 14 do Next, que a gente vai ver numa próxima NextConf, mas isso é um funcionamento que a gente já vê em vários frameworks, tá? O Next, ele tá muito mais correndo atrás do que também inovando nessa parte, né? O Remix foi muito pioneiro nessa parte, o próprio Astro faz isso utilizando um pattern de islands, né, que eles chamam lá, que é uma forma da gente também ter componentes que vão ser hidratados e outros não, mas o Dino também tem um framework, né? O Dino, para quem não sabe, é aí o sucessor do Node, mas ele tem um framework chamado Fresh, também que implementou esse conceito de islands, que eram partes do código hidratadas lá um ano atrás e ninguém falou sobre isso. Então é importante entender que o Next, ele tá no hype, né? Ele tá tendo visibilidade dos devs, mas é um conceito que, na verdade, ele já tá presente, é por isso que é bom, caso você tenha tempo aí, sair um pouco, às vezes, da sua casinha, olhar um pouquinho, né, da sua caixinha, olhar um pouquinho para os outros frameworks também, porque tem muita coisa no mercado legal, não que você vá utilizar em produção, mas é um pouco para saber como que o front-end está avançando em todas as suas frentes, né? E agora, claro, não poderia ser diferente, a gente vai para o código para ver como que a gente utiliza todos esses conceitos que eu te expliquei na prática, desenvolvendo um projeto com o Next 13. Então, eu já abri o meu terminal aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, é criar um projeto. E para criar um projeto eu utilizo o npx create next app. Veja só que eu estou utilizando o @latest aqui para pegar a última versão, tá? E aqui o nome do projeto eu vou chamar de Next 13. Você pode chamar o projeto da maneira que você preferir. A gente vai usar TypeScript, óbvio. A gente vai utilizar ESLint. A gente vai criar o diretório source. E aqui, ó, Experimental App Directory. Veja, aqui eu vou botar assim, né? Talvez, se você estiver vendo esse vídeo quando o app já foi lançado, nem tenha essa pergunta, né? Porque ele vai vir por padrão. Mas essa pergunta ainda, e veja que é experimental, ela diz se eu quero utilizar essas novas features do Next, que é um novo diretório que eles criaram. Por que eles fizeram isso, né? Por que um novo diretório chamado app? Porque eles queriam dar suporte, o Next ele sempre tem muito essa preocupação, e isso eu acho muito legal, de ele ter suporte retroativo. Ou seja, uma pessoa pode atualizar um projeto do Next, sei lá, 8, Next 9, pro Next 13 sem quebrar nada, porque vai continuar funcionando. Caso ela queira adicionar uma funcionalidade a mais, geralmente eles dão essa possibilidade de ter o algo a mais, mas sem deixar das coisas que já foram lançadas, né? Sem criar alguma breaking change. Eu acho legal, né? Aqui ele pergunta se eu quero criar um import alias, que é basicamente toda vez que eu digitar um import que começa com arroba, ele direcionar lá para minha pasta source, para ser mais fácil eu importar arquivos quando eu estou numa camada muito interna da aplicação. Eu vou deixar, já que é padrão, vou deixar. E aí, beleza? Aqui, veja, eu estou utilizando o PNPM para instalar as dependências, tá? Eu estou testando esse gerenciador de pacotes, mas não é o propósito do vídeo aqui, então a gente não vai conversar muito sobre isso. Vou abrir aqui o meu projeto no VS Code e a gente vai começar falando sobre as coisinhas aqui. Eu tenho um roteiro gigante aqui pra gente falar hoje, então se o vídeo ficar grande, peço perdão, tá? Mas eu não queria trazer aqui também muito fracionado o vídeo em vários vídeos pequenininhos, eu queria trazer um vídeo completão sobre o Next 13. Mas lembrando que aqui nesse vídeo a gente vai cobrir principalmente a parte sobre o novo diretório app no Next 13. A gente não vai falar sobre outras funcionalidades que vieram no Next 13, primeiro porque elas nem estão assim tão, sabe, mudar muita coisa, não muda praticamente nada, são só coisas que vão ser otimizadas, digamos assim, a parte de fontes, imagens, mas não tem muito por que a gente ficar entrando muito a fundo aqui. Aqui dentro eu gosto de deletar o README. Uma das coisas que eu faço em todos os projetos atualmente, eu instalo a config do ESLint da Rocket City. Então, rocketcity/ESLint config. Eu criei basicamente uma
uma configuração do SLint para eu utilizar em todos os meus projetos, tanto React quanto Node. Assim eu não preciso ficar toda vez configurando 1 milhão de coisas, né? Então eu só venho aqui, ó, jogo além do Next Core Web Vitals, eu jogo rocketseat /ESLint config /React, porque eu estou no React, senão é Node, se eu tivesse no Node. E agora pronto, a gente pode rodar aqui um pnpm lint fix, só para ele rodar o fix automaticamente em todos os arquivos que estão dentro aqui do meu projeto. E ele só deu um errinho lá dentro da pasta app layout, que logo a gente já vai falar sobre isso. Aqui, ó, a importação do React. Eu vou tirar o React aqui e vou importar direto o React Node de dentro do React em si. E agora o que eu vou fazer aqui? Pra gente dar uma limpada, né? Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Eu tiro tudo que é CSS para não atrapalhar a gente. Então eu venho aqui, ó, na página, tiro todas essas importações. Tudo. Pra gente começar do total zero, o mais sucinto possível. Eu vou criar apenas um Hello World aqui no nosso projeto. Beleza? E agora, pra gente rodar npm pnpm dev, seja lá qual você estiver utilizando, aqui ele pergunta se eu quero permitir utilizar o TypeScript que está instalado neste projeto e não o TypeScript instalado globalmente do VS Code. E eu vou deixar um allow para ele usar a versão atualizada do TypeScript, que deve ser diferente as duas versões, né? Agora eu posso abrir isso aqui no meu browser, show de bola, já está lá aparecendo. E aí uma das coisas que eu vou fazer aqui, só para a gente visualizar melhor, eu vou dividir aqui a minha tela em duas, para que o meu navegador fique aqui na direita e a gente consiga, ao mesmo tempo, editar o código e visualizar esse código mudando. Show! Primeira coisa, né? Vamos lá. Uma das coisas que a gente pode ver diferentes aqui dentro do Next, já desde o momento que a gente cria um projeto, é que agora a gente tem esse novo diretório app. O novo diretório app é onde a gente vai colocar as páginas da nossa aplicação, que antes a gente colocava dentro de Pages. Só que ele funciona muito semelhante a como a gente tinha antes dentro do Pages, onde cada subdiretório que eu crio aqui dentro de app, ele acaba gerando uma nova rota na nossa aplicação. Então, por exemplo, se eu quero ter uma rota na minha aplicação chamada Dashboard, basta eu criar uma pasta chamada Dashboard, beleza? E dentro dela, agora, a diferença é, no Pages, aqui dentro, eu criaria um arquivo index.tsx. No caso do app, eu vou criar um arquivo chamado page.tsx. Ou seja, no Next, ele vai ler apenas arquivos que têm os nomes pré-determinados por ele. Isso é muito bom porque a gente tinha um problema antigamente que todo arquivo que a gente tinha dentro de Pages era convertido numa página. Assim, se a gente colocasse aqui arquivos de estilo ou qualquer componente aqui dentro, ele acabava sendo convertido para uma página também. E aí a gente tinha que criar alguns hackzinhos, né, configurar page extensions aqui dentro do Next Config, mas agora acabou esse problema. Apenas vão ser páginas os arquivos que terem o nome page, simples assim. E aí para eu criar essas subrrotas, sempre vou criando pastas. E aí eu posso simplesmente exportar uma função, como a gente já conhece lá do diretório pages aqui dentro, por exemplo, escrito dashboard, sem problemas nenhum. Se eu volto na minha page que está aqui na raiz dentro do app, que é a minha home, eu posso também criar um link, da mesma forma que a gente já criava no Next na sua versão 12. Então aqui, por exemplo, eu posso criar uma div, vou deixar aqui o meu H1 escrito home, e vou criar abaixo dele um link que importa de Next Link para dentro de Dashboard, e aqui eu vou botar apenas um href /dashboard. Salvo isso aqui agora, veja que aparece o link, quando eu clico nele, vem para Dashboard. Só para a gente não se perder nisso aqui, aqui dentro de Dashboard eu vou colocar um link de volta, só para a gente voltar para Home. Então, vou rapidinho colocar aqui. E aqui eu vou botar então Home. Show de bola. Link is not defined, eu não importei o link, show. Então agora a gente consegue navegar entre as duas páginas. Show de bola. O grande ponto aqui que a gente pode começar a perceber no diretório app é que a gente não tem mais só um nome de arquivo chamado page. A gente tem outros dois arquivos aqui dentro, que são o layout e o head. Vamos começar falando sobre o layout. O layout, ele se assemelha muito com o que era o nosso app, underline app, ou underline document antigamente, na verdade uma soma de ambos os dois. O layout, como a gente pode ver aqui, ele define a estrutura que vai ser repetida entre todas as páginas da minha aplicação. Ou seja, esse layout que está aqui na pasta app, a gente chama ele, diferente dos outros layouts que a gente pode criar daqui para frente, de root layout. Ele é o único layout que vai ter as tags HTML, head,
body, porque elas são tags que não se repetem na nossa aplicação. E aqui eu posso simplesmente colocar coisas que vão se repetir entre todas as páginas. Então, se eu colocar aqui um H1 teste, a gente vai ver que o teste ele vai aparecer tanto no dashboard quanto na home. Uma das coisas importantes sobre o layout é que ele não recarrega quando eu troco de rota. Ou seja, uma vez que o layout foi carregado em tela, tudo que eu colocar aqui dentro, inclusive eu posso fazer chamadas HTTP aqui dentro do meu layout, e logo eu vou mostrar um pouco como que a gente faz isso, isso não é recarregado na troca de rota. Ou seja, o Next consegue entender que o que está no meu layout deve ser persistente entre a transição de rotas. Só que uma das coisas legais do layout é que muitas vezes em aplicações front-end a gente precisa ter diferentes layouts baseado em partes da nossa aplicação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho uma estrutura de páginas de autenticação na minha aplicação, e aí lá dentro eu tenho uma rota sign-in, e aí eu vou criar aqui o page tsx, aqui lembrar sempre de usar o default, então isso aqui vai ser a minha página de login, digamos assim. Geralmente, o layout da estrutura de login da minha aplicação é diferente do layout do restante da aplicação quando o usuário está logado, né? Então eu poderia ter uma pastinha aqui chamada app, por exemplo, que é, ou melhor, app eu acho que fica repetido, né? Mas tudo bem, eu acho que vai funcionar. Eu nunca testei se dá para ter dois apps, mas vamos testar, né? Aqui dentro do app, então, eu quero que tenha um outro layout para as páginas que estão aqui e outro layout que estejam aqui. Não tem problema. Eu posso criar mais de um arquivo de layout, e esse layout, ele nada mais tem que ser um componente que recebe children, renderiza alguma coisa, certo? Então eu vou botar aqui só para a gente validar, né? Colocar uma div, h1 auth, e embaixo children. Simplesmente assim, o meu layout ele vai ser um componente React que renderiza o children em algum lugar. O children aqui é o conteúdo das páginas internas, então, da minha parte de autenticação. E dentro de app, como eu falei, eu posso ter outro layout. Então eu crio aqui layout.tsx, vou trocar aqui apenas as palavras auth por app, né? Aqui eu vou escrever app também. E agora, aqui no meu layout, deixa eu tirar esse teste aqui, né? Ou posso até deixar para eu mostrar que o Next ele vai concatenar os layouts, tá? Não tem problema a gente deixar isso aqui. E aqui, cara, deixa eu tirar desse formato que eu tinha botado, porque eu quero digitar o endereço diretamente lá, e assim ele vai me dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas show, agora se eu acesso a página sign-in, ou melhor, auth / sign-in, veja aqui, eu tenho o teste, que é o H1 que eu coloquei aqui no root layout, que é o layout que é compartilhado com todas as páginas. Eu tenho o auth, que é o que eu tenho no meu layout apenas das rotas de autenticação. E eu tenho login, que é o texto que está dentro da minha página de login. Se eu acessar aqui /app, veja que eu tenho o teste, tenho o app, que é do meu layout do app, e tenho o dashboard, que é o conteúdo que eu tenho na minha página de dashboard em si. Então, essa parte de layouts do Next é muito legal porque ele vai criando esse efeito cascata, ele vai concatenando os layouts até conseguir formar a nossa interface. Só que uma das coisas que é legal aqui, que é um assunto que eu ia trazer até um pouquinho mais pra frente, mas já vou trazer aqui, uma das coisas que você pode estar pensando, pô, Diego, mas para eu ter um layout na página de login e na página de logout, né, ou na página de registro, página de logout, acho que nem existe, né? Então eu sempre vou ter que ter essa pasta aqui na frente, o auth, e sim, né, você sempre vai ter que ter a pasta. Mas, se você quer que a pasta não gere nenhum efeito na URL, basta você colocar, olha que interessante, cara, basta você colocar parênteses por volta da pasta. E agora, o que acontece? Eu consigo acessar a página de login, ó, sign in, direto, ela mostra os 3 layouts, mas a pasta auth, ela não mudou nada no endereço da nossa página. Legal, né? E aqui, outra coisa interessante é que não existem só esses arquivos. Como você pode ver, existe um arquivo head, que ele serve para a gente conseguir customizar o conteúdo do cabeçalho ali, né, do head da nossa aplicação. E esse head, novamente, ele não precisa existir somente aqui na raiz. Eu posso colocar ele dentro de qualquer pasta. Se eu quero mudar alguma coisa da aplicação, botar alguma coisa no head a mais, apenas em páginas da autenticação, não tem problema, eu crio aqui um head tsx dentro de autenticação e ali de dentro eu retorno o que eu quiser. Aquilo ali só vai valer para as rotas de autenticação. Só que a gente tem outros tipos de rotas aqui dentro, outros tipos de arquivos, né? Além de head, layout e page. Os outros tipos são loading,
o que que acontece? O loading, ele é um tipo de página especial, que logo a gente vai utilizar ele, tá? Então nem vou entrar muito a fundo porque a gente vai ver na prática, mas o loading é uma página que a gente bota dentro, também pode ser dentro de uma pasta ou pode ser aqui na raiz, e ele é o arquivo que vai ser chamado quando o Next está fazendo algum processo de carregamento por baixo dos panos, e aí aquela página vai ser mostrada no lugar do conteúdo, né? Então, por exemplo, quando a gente navega o usuário de uma página, por exemplo, da página de login para a página de dashboard, essa navegação ela não é instantânea, ela demora um pouquinho. Ou seja, enquanto a navegação está sendo feita, a página de loading vai ser exibida. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque localhost tudo vai fluir muito rápido, né? Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro de app eu vou criar um loading, tsx, e a única coisa que isso aqui precisa devolver é um componente que vai ser exibido enquanto está carregando, loading. Veja, aqui na página de sign in, para a gente ver se a gente consegue testar, tá? Eu vou colocar aqui o meu H1 e vou criar um link. Peraí que ele não entendeu que era um componente. Que vou enviar o usuário para a rota app. E vou escrever aqui dashboard. Vamos ver se a gente vai conseguir mostrar isso aqui já agora, senão a gente mostra depois, tá? Então, clicando em dashboard, ele mostrou ali, mas foi muito rápido, tá? Muito, muito, muito rápido. Esse é o problema, tá? Eu não vou conseguir... já sei. Se eu vier talvez na minha aba Network e adicionar um throttling na minha internet, ou seja, falar que a minha internet tá uma 3G muito lenta, não deu, porque já tava em cache. Olha ali, loading! Tá ali! Deu certo, tá, você percebeu. Então é basicamente isso, né? O Next, ele carrega essa página loading enquanto a página está sendo carregada. Então é ótimo para a gente criar aquelas skeleton screens, né? Aquelas páginas que mostram... por favor, não taca um spinner ali só no meio da tela, tá? Dá para criar experiências muito melhores, porque uma das coisas legais é que, como você pode perceber, o loading, ele também herda o layout. Então quando mostrou loading aqui, o nosso layout da aplicação, como o teste, o app, ele continua intacto. Né, ele não muda, ele continua persistido ali entre as navegações. Só muda o conteúdo aqui para loading. Então, aqui dá pra gente fazer muita coisa legal, assim, né? Criar as famosas skeleton screens, aqui que eu acho que é uma das features legais que a gente tem aqui dentro de aplicações front-end, né? Um pattern legal pra gente seguir dentro de layout em aplicações front-end. Show! E a gente tem mais 3 tipos de páginas aqui que eu não falei e eu não vou entrar a fundo, porque senão esse vídeo aqui daria mais de 3 horas facilmente. Que são as páginas not found, que é quando eu quero criar um 404, então posso também criar ela ou no root aqui, aí vai ser uma 404 para todo mundo, ou eu posso criar também separado por pastas. Eu tenho um arquivo chamado error, que também é um error boundary do React, ou seja, sempre que acontecer um erro em qualquer outro arquivo, esse arquivo error vai ser chamado, e aí a gente pode mostrar, alguma telinha, né, aconteceu um erro no servidor, alguma coisa assim, não só dar um console log, né, alguma coisa assim. E a gente tem um outro arquivo especial que é o template. O template, ele é igual o layout, mesma coisa, a única diferença é que o template, ele recarrega a cada troca de página, diferente do layout, que ele não recarrega, ele é persistido. E aí o template, ele seria mais para tipo, sei lá, se eu quero fazer uma animação em alguma coisa que está no layout, então fazer a sidebar reaparecer quando o usuário navega de tela, né, fazer um fade, alguma coisa assim, o template é mais indicado, porque ele vai matar o componente e criar de novo, né, o layout não, ele fica estático, ele não muda nada. Show, a gente falou sobre tudo. Outra coisa, antes da gente partir para a próxima parte aqui do Next 13, que é sobre fetch de dados, é que a gente ainda consegue no Next ter aquele funcionamento de rotas dinâmicas, né, então, por exemplo, se eu criar aqui dentro da pasta app, uma pasta chamada products, dentro dela eu vou criar uma pasta com colchetes, ID, indicando que eu quero receber o parâmetro do produto, né, o ID do produto, e dentro page.tsx. Esse ID aqui, ó, eu continuo podendo acessar dentro do React. Então eu vou chamar aqui de product. A única diferença é que a gente não usa o hook use params. Veja que, não sei se ele nem deu mais aqui pra gente importar, mas a gente recebe essas propriedades direto como propriedades, né, no próprio componente. Então, product props, falo que eu recebo id, que é uma string, né, e aqui eu recebo id de product props, e aí eu mostro, por exemplo, h1, product, e coloco o id aqui em tela. id is not a valid page prop. Eu não posso usar ID?
É pelo nome, será? Slug? O que eu tô errando aqui? Peço perdão, isso que dá não usar tanto o Next 13 em produção. Mas aqui, na verdade, a gente não pode enviar direto como uma propriedade. Tem que ser params, e aí dentro a gente tem o slug. E aí a gente recebe params aqui, ó, e pode mostrar o params.slug. E aí poderia ter sido id, tá? Isso não é o grande ponto ali. Mas, show, agora se eu acessar aqui na minha rota /app/products, algum traço produto, dá um enter. Faltou o app aqui na frente. App/products/ algum produto. Veja, ele já mostrou o parâmetro aqui dentro. Então isso aqui funciona muito semelhante ao Next 12, né? Eu posso, da mesma forma com o Next 12, eu posso usar aquele ponto dentro de colchetes, né? Para eu fazer o spread ali dentro. Eu posso usar 2 colchetes para eu saber que eu posso ter mais subníveis. Mas aqui não entra, eu não vou entrar a fundo aqui, porque a gente está falando especificamente das diferenças do Next 13 para o 12, né? E não o que pode ser feito, o que não pode. Agora, a coisa começa a ficar interessante, porque a gente vai falar sobre uma das coisas aqui dentro do Next, que é sobre fetch de dados, ou seja, chamadas a APIs terceiras ou carregamentos em geral de qualquer informação. E aqui o negócio vai ficar bem interessante, então se você não viu o Next 13 ainda em nenhum momento, se prepara porque daqui pra frente você vai ter alguns momentos de surpresa, principalmente se você já utilizou o Next 12 ou outras versões e se já utilizou o React no seu dia a dia, porque eu vou te mostrar uma nova sintaxe que o Next está utilizando para fazer chamadas HTTP ou para trabalhar com promises em geral, podem ser até inclusive acessos ao próprio banco de dados diretamente, mas calma, não é conversa para agora, que eu achei incrível e está funcionando super bem e me lembra muito o Remix também, mas que tem tudo a ver com a parte de fetch dados. Então, bora a gente começar a construir isso para ver como funciona essa parte de buscar dados de alguma API aqui dentro do Next na sua versão 13. Com essa nova versão do Next, uma das coisas que ele trouxe pra gente, né, dentro do framework, é que a gente pode fazer chamadas HTTP diretamente dentro dos nossos componentes, simplesmente transformando o nosso componente em um componente assíncrono. E aí, calma, deixa eu te falar um negocinho aqui que é super importante. Antes, por exemplo, se a gente está aqui dentro, vamos direto aqui na nossa pasta, vamos direto aqui na nossa página raiz aqui, vamos lá, na página raiz. Então, quando eu acesso localhost 3000, tá? O que acontece? Imagina que eu queira fazer alguma chamada HTTP aqui, buscar alguma coisa em alguma API, perfeito? Antigamente, no Next 12, a gente precisava vir aqui, por exemplo, caso a gente quisesse que essa chamada fosse feita pelo lado do servidor, fazer um get, server, side, props, né? Ah, não, eu quero que ela seja estática, então tem que ser o export, const, get, static, props. No Next 13, nada disso aqui existe mais. A gente vai simplesmente escrever a chamada no corpo do nosso componente. Só que olha só isso aqui agora, cara. Isso aqui que eu vou fazer, tipo... Ah, que delícia fazer isso aqui. Cara, a gente pode fazer chamadas HTTP no Next, simplesmente transformando o nosso componente em um componente, uma função assíncrona, e escrever a chamada ali dentro. E isso eu estou usando uma chamada HTTP, mas cabe aqui qualquer coisa assíncrona, qualquer promise. Eu poderia chamar o nosso banco de dados aqui dentro. Tá entendendo o quanto isso aqui é interessante? Só que uma das coisas que é importante a gente entender sobre esse funcionamento é que se eu acessar aqui a minha aba Network dentro da minha Developer Tools e dar um F5, veja que em nenhum momento essa chamada para a API do GitHub aqui foi feita aqui dentro. Tá vendo? Ó? Não tem em nenhum momento essa chamada sendo feita. Porque, por padrão, sempre que eu colocar uma requisição fetch aqui dentro, esse componente, ou melhor, mesmo se eu não colocar essa requisição fetch, todos os componentes da minha aplicação, eles sempre serão server-side. Ou seja, o Next ele é praticamente server-side first, né? Ou dynamic first, seja lá o nome que você quiser dar. Só que o mais interessante é que, lembra que a gente tinha 3 comportamentos dentro do React. A gente pode fazer a requisição pelo lado do servidor, que era com o get server-side props. A gente poderia fazer a requisição estática, com o get static props, ou a requisição pelo lado do client. E aí era basicamente a gente só chamar, né, o fetch aqui dentro, sei lá, dentro de um useEffect ou qualquer coisa assim. Perfeito. Isso aqui
cobre qual dos tipos de requisição? A estática. Quer ver? Olha só. Se eu rodo build agora na minha aplicação, ou seja, rodo o build aqui do projeto Next, ele vai executar esta requisição aqui em tempo de build. Ou seja, olha só, a página raiz aqui, ó, ela foi gerada de forma estática. Tá vendo a bolinha, ó? A bolinha não preenchida, que está aqui na rota raiz, ela foi gerada de forma estática. Ou seja, essa chamada HTTP foi feita de forma estática. Se eu rodar o pnpm start aqui para rodar o nosso projeto, porém na sua versão build, veja que, ó, ele carregou instantaneamente, porque isso aqui, ó, foi gerado apenas uma única vez e nunca mais vai ser gerado dentro da nossa aplicação, né? Show de bola, a gente já entendeu isso. Tá, Diego, mas então como é que eu faço para atualizar esses dados, mais ou menos como a gente tinha dentro de páginas estáticas do Next, que era o revalidate, né, para eu revalidar esses dados de tempos em tempos, ou também para eu fazer com que isso aqui seja gerado dinamicamente, que é o nosso server-side rendering, ou seja, cada requisição ele gera de novo. Vamos lá por partes, tá? Vamos começar falando sobre revalidação. Se eu quero que essa requisição aqui, e aí deixa eu lembrar de rodar o dev de volta, porque eu preciso rodar a versão de desenvolvimento, tá? O revalidate, ele é uma forma da gente dizer para o Next que os dados retornados dessa chamada HTTP, eu quero que de tempos em tempos eles sejam recalculados, né? Para que eu tenha dados sempre atualizados. E eu tenho duas formas de resolver isso. Eu posso resolver isso no level, né, no nível de página, ou seja, eu posso ter várias requisições aqui dentro. Imagina, eu posso ter uma carambada de requisições aqui batendo em várias APIs. E eu quero revalidar a página toda de tempos em tempos. Simples, basta eu vir aqui em cima de qualquer lugar do meu componente e exportar uma constante chamada revalidate. Ele até já identifica aqui o slint, já traz pra gente, o TypeScript, na verdade. E aqui, veja, eu posso falar que a cada 30 segundos eu quero que a minha página toda revalide. Perfeito, para quem já usou o Next 12 sabe exatamente o que isso aqui vai fazer. A cada 30 segundos que um usuário diferente acessa a nossa página, tudo é recarregado do zero, né? Claro, não por baixo dos panos, para que não ofereça nenhum tipo de perda de performance para o usuário. Mas uma das coisas... Cara, isso aqui é incrível, assim. Mas uma das coisas que é mais incríveis para mim agora do Next 13 é que a gente não é mais obrigado a fazer cache, fazer essa revalidação a nível de página como um todo. A gente pode fazer a revalidação a nível de fetch, a nível de requisição. Então aqui na Fetch API, se eu passo uma vírgula aqui e boto um objeto de configuração, aqui dentro o Next ele estendeu a Fetch API padrão do browser e tem uma nova propriedade aqui dentro chamada Next. Veja, dentro de Next eu tenho uma propriedade chamada revalidate. Olha que interessante, cara. Essa opção revalidate, eu posso passar, por exemplo, 30. Ou seja, o Next, ele vai automaticamente revalidar esta chamada única, e não a página toda. Esta chamada a cada 30 segundos. O resto vai se manter estático. Cara, isso aqui é incrível demais. Beleza, a gente cobriu todos os casos de geração estática do Next, né? Então a gente já sabe como que a gente trabalha com geração estática. Só que como que a gente trabalha com páginas dinâmicas, com requisições dinâmicas? Show de bola. Quando eu pego uma requisição aqui no Next, eu tenho, no Fetch, né? Eu tenho uma outra opção aqui que não está dentro de Next, e sim, que ela é chamada de Cache, que ela tem algumas opções aqui dentro. Olha que interessante. A opção padrão de Cache do Next é Force Cache. Force Cache quer dizer, eu quero forçar com que essa requisição aqui sempre tenha a sua resposta cacheada. Ou seja, toda vez que usuários diferentes acessarem a mesma página, todos eles vão receber a mesma versão da resposta. Ou seja, eu faço uma única requisição API e retorno a mesma resposta para todo mundo. Ou seja, eu estou forçando o cache para ser igual entre todo mundo. Só que aqui a gente tem uma outra opção aqui dentro que se chama, por exemplo, No Store. No Store, eu estou basicamente dizendo que eu não quero armazenar isso aqui em cache de uma maneira global para todos os usuários. Ou seja, sempre que usuários diferentes acessarem esta página aqui, todos eles vão executar uma chamada diferente na minha API do GitHub. Ou seja, isso aqui é o funcionamento de server-side rendering como a gente tinha no Next 12. Perfeito? Então, a gente cobriu todos os tipos de maneiras da gente fazer requisições de dados aqui dentro do Next.
utilizando esses padrões aí de cache e também utilizando o Next ali dentro, tá? Uma das coisas que é importante a gente entender de grandes diferenças também do Next 12 para o Next 13 é que no Next 12, se a gente tinha um componente que fazia uma chamada a HTTP e dentro desse componente eu tinha outro componente que também fazia uma chamada HTTP. O que acontece é que muitas vezes a gente criava um efeito que a gente chama no front-end, que é o Request Waterfall, né? Que se for traduzir para o português é a cascata de requisições, exatamente. Então, o que acontece? Como este componente que está dentro do componente maior depende do componente maior, o que acontecia muitas vezes é o componente maior fazia a chamada HTTP, renderizava o seu conteúdo, e quando ele ia renderizar o conteúdo, ele renderizava esse outro componente que era filho dele. Esse outro componente que era filho dele tinha outra requisição HTTP. Então ele começava a fazer requisição HTTP e quando terminasse, mostrava o conteúdo do componente. Só que isso, pensa que a gente pode ter vários subníveis, né? Eu posso daqui a pouco ter 5 componentes nessa esteira, nessa cascata, onde um depende do outro. E aí a gente vai tendo, esse aqui, aí terminou, vai pro outro, terminou, vai pro outro, terminou. Ou seja, a gente tem esse funcionamento de cascata de requisições. Só que o Next, ele resolveu isso, né, de uma maneira muito interessante. O que acontece? Quando a gente acessa alguma página do Next, e o Next percebe que eu tenho vários componentes ali dentro, mesmo que um herde do outro, né, que precisam de chamadas HTTP, ele vai executar todas as chamadas HTTP ao mesmo tempo, a menos que uma dependa da resposta de outro. E ele vai perceber automaticamente isso, tá? Se tiver alguma chamada HTTP que depende do resultado de uma chamada anterior, tudo bem, aí ele não vai executar ela ao mesmo tempo, ele vai aguardar uma terminar para então executar a outra. Mas a gente pode mostrar um exemplo disso bem legal. E ao mesmo tempo que eu mostro um exemplo disso, eu quero te mostrar outra coisa, cara, que você vai ficar boquiaberto ou boquiaberta, digamos assim, caso você já tenha utilizado o Next 12, é que agora a gente pode fazer chamadas HTTP utilizando o conceito de geração estática ou server-side rendering dentro de componentes e não só nas páginas. Olha que interessante. Se eu criar um componente aqui e eu vou chamar ele de user, tá? Este componente aqui, o que eu quero fazer dentro dele? Eu quero que ele seja esse componente que eu faço a minha chamada HTTP aqui. Então, olha só, eu vou copiar o conteúdo da minha página home, tá? Então aqui, export. Aqui eu não preciso usar default, porque ele é um componente próprio, né? Não é uma página. Vou chamar ele de user mesmo. E aqui, ó, eu posso usar o async dentro do meu componente. Não tem problema, tá? Não preciso mais fazer isso só em páginas. Vou tirar o link daqui de dentro, a gente nem tá mais usando isso aqui. Vou botar aqui escrito, ó, user, só pra gente identificar facilmente, tá? E agora, eu vou criar um outro componente chamado repo, tá? Que ele também vai fazer uma chamada pro GitHub, só que ele vai buscar um repositório específico. Então, aqui eu vou botar barra repos, barra Diego3G, ou melhor, deixa eu botar aqui, users, barra Diego3G, barra repos, trazer todos os meus repositórios, tá ótimo, assim já. E aqui eu vou botar repos, repos e repos. Show, só para ser fácil identificar. Agora, na minha página, olha só, eu vou remover toda essa parte de requisição aqui, ó. Posso até tirar o async, como eu não vou estar utilizando o await aqui diretamente. E aqui embaixo, ó, de home, vou até tirar esse link que a gente não está usando. Eu vou botar o meu componente user e vou botar o meu componente repo. E aí uma das coisas... ele não deu a importação automática aqui, deixa eu ver. Tá. Uma das coisas aqui que a gente pode perceber é que ele está dando... Tá, tinha errado o nome do componente. Uma das coisas que a gente pode perceber aqui, ó, é que ele está dando um erro, né? Só que isso é por quê? Porque como o Next 13 ele está experimental ainda, a gente não tem um suporte do TypeScript ainda para entender que um componente ele pode ser assíncrono. É por isso que ele está dando erro aqui dentro. Por enquanto, tá? Isso é só por enquanto. A gente vai botar aqui em cima um comentário em cima do componente @ts expect error. E aí a gente pode escrever do lado para a gente lembrar, né? Até para ficar mais claro nos erros, async server component. Só para a gente lembrar disso aqui. E a gente vai colocar isso em cima de cada um dos componentes que forem assíncronos, né? E agora olha que interessante. Quando eu acesso a página home, vou dar um F5. Veja aqui, eu tenho user, tenho repos, e o mais interessante disso é que essas duas requisições aqui, elas foram feitas ao mesmo tempo.
elas não foram feitas em cascata, ou seja, primeiro eu busco os dados de user, depois busco os dados de repo. Só que o mais interessante é que eu posso botar esse diretório, esse componente de repo, dentro do componente de user e o funcionamento... Ah, faltou o expect error ali que eu sempre esqueço. Deixa eu jogar aqui também. E o funcionamento vai ser exatamente o mesmo. Veja que continua sendo extremamente rápido, porque o Next ele consegue identificar vários níveis que a gente tem de componentes, buscar todos os fetches que a gente está fazendo, todas as requisições e fazer eles ao mesmo tempo. Isso aqui é muito legal. Uma única dica que eu te dou aqui que é super importante é, quando dentro do mesmo componente você estiver fazendo dois await fetch, por exemplo, né, um depois do outro, e eles não dependerem entre si, né, o de baixo não depender da resposta do fetch de cima, tenta utilizar sempre o promise all, né, que é basicamente uma forma da gente executar duas promises ao mesmo tempo. E aqui eu escrevo o primeiro fetch, e aqui eu escrevo o segundo fetch. E aí aqui eu vou ter a resposta 1 e a resposta 2, perfeito? Então sempre lembrar de usar o promise all, que faltou o colchete aqui que eu esqueci, nesses casos onde a gente tem, onde a gente quer um paralelismo aí nas requisições HTTP. Show de bola, vamos para o próximo ponto aqui. Isso aqui, cara, o Next ele tem um funcionamento também que é super interessante, que é o funcionamento de deduplicação automática, tá? Deduplicação, se a gente for pensar no próprio nome, né, deduplicar, é ele evitar duplicação de requisições HTTP. O Next, né, por baixo dos panos, ele estendeu a Fetch API e adicionou alguns comportamentos nela. Quando a gente está usando a Fetch API, na verdade a gente está usando a API Fetch do Next, que por baixo dos panos é a Fetch API do próprio browser, porém com alguns Qs a mais. O grande ponto aqui da diferença da Fetch API é que se eu fizer a mesma requisição várias vezes na minha aplicação, o Next vai perceber isso e vai fazer uma única requisição. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui a mesma requisição. Vai ser difícil mostrar isso aqui, tá? Mas eu vou pegar a mesma requisição aqui e vou fazer o seguinte. Vou fazer umas trocentas requisições aqui para dentro de users Diego 3G, tá? Isso aqui, né, como todas têm o await na frente, deveria demorar muito. O que eu espero é que o Next identifique isso e consiga fazer todas elas serem uma única requisição. Eu não sei se ele vai conseguir fazer porque eu botei o await dentro delas, ou seja, elas não estão rodando em paralelo, né? Então pode ser que eu mate a minha aplicação aqui. E aí eu teria que botar um promise all para testar, né? Mas basicamente, vamos ver se dá. Daí a gente entende, né? Vou dar F5 aqui. Cara, foi extremamente rápido. Você viu, eu dei o F5 e foi extremamente rápido. Eu posso dar mais um F5 e aí eu limitei, dei um exceeded aqui. Eu não sei se ele funcionou, a deduplicação, eu acho que provavelmente não aqui, porque eu botei vários await fetches um abaixo do outro, né? Isso aqui não é o ideal, né? A deduplicação, ela funciona para que casos, né? Imagina que você tenha um componente que ele tem um cabeçalho e no cabeçalho eu queira mostrar a lista total de repositórios. E dentro do corpo desse componente, eu tenho outro componente que é a lista de repositórios em si. No React tradicional, se eu quero compartilhar a mesma informação entre o cabeçalho e o corpo do componente, que é a lista em si, eu teria que fazer essa chamada HTTP para a lista de repositórios no componente Py. A gente chama isso até de lift state up. Ou seja, eu faço uma requisição no componente Py e repasso a informação de quantos repositórios eu tenho para o cabeçalho e repasso a informação de lista de repositórios para o componente de lista de repositórios. Mas, com a deduplicação de requisições, eu posso fazer a requisição para buscar os repositórios tanto no cabeçalho, quanto no corpo da listagem, e o Next vai identificar que elas são iguais e vai fazer uma só e vai compartilhar o resultado entre os dois componentes. Ou seja, eu não preciso, em alguns momentos, ficar fazendo esse comportamento de lift state up, ou seja, trazer a requisição para um componente Py
para que eu consiga compartilhar o resultado daquilo ali com dois componentes. Eu posso simplesmente fazer a requisição nos dois componentes, e o Next vai automaticamente entender isso e fazer a deduplicação pra gente, tá? Não vou entrar muito a fundo aqui agora, porque ainda tem muita coisa pra gente ver pela frente aqui, tá? Outra coisa que é interessante a gente ver aqui é que quando um componente precisa acessar informações do contexto, né, do momento da aplicação, eu tenho duas opções novas aqui. Vou botar aqui dentro do user mesmo pra gente ver, tá? Vou parar de fazer as requisições aqui. Por exemplo, se eu quero acessar os cookies da requisição, né, do navegador do usuário, basta eu executar a função cookies, que ela vem de dentro de next/navigation, se eu não me engano. Cookies, não, vamos ver. Dentro de next/headers, aqui dentro eu tenho uma função cookies e uma função headers, exatamente para eu buscar todos os cookies do usuário, e eu posso buscar também, aqui não posso ser cookies o nome, né? Então, user cookies, porque não pode ser o mesmo nome da função, user headers, para eu buscar informações do contexto ali da aplicação, né? Então aqui eu posso dar um stringify em user cookies, null, 2, e user headers. Como todas as páginas do Next, por padrão, elas são server-side, elas estão fazendo requisições server-side, a gente tem acesso a essas informações, né? Então aqui eu posso dar um F5, ó, voltar, e ali por enquanto não tenho nada, né? Então por isso que ele não mostrou nada. Mas eu posso fazer o seguinte, usercookies.getAll, na verdade. E aí eu acho que ele vai mostrar tudo o que eu tenho. Então get. Nos headers eu acho que eu não tenho um método para pegar todos entries. Beleza, olha só. Então aqui eu só tenho um único cookie chamado client what value 0, e nos headers eu não tenho nada. Mas aqui geralmente a gente vai usar o get para pegar um cookie específico, né? Um cookie de autenticação, alguma coisa assim. Só queria te mostrar isso realmente para você saber que você pode acessar os cookies e os headers aqui dentro direto do componente, tá? Agora, a próxima coisa que é muito interessante é que uma das coisas que a gente pode perceber dentro do ecossistema Next é que, além da Vercel estar contratando quase todos os ex-funcionários aí do core team do React, o time do core team do React trabalha muito próximo com a Vercel, ou seja, a gente vai ver muito, cada vez mais, né, o React trabalhando junto aos próprios frameworks, não só o Next, para trazer algumas funcionalidades, né, do próprio React atreladas aos frameworks, né? Então, por exemplo, a Suspense API, né, a API de suspensão aí do React, que a gente vem falando sobre ela, acho que desde 2019, 2020, me corrijam se eu estiver errado, mas a Suspense API era uma API que a gente acabava não utilizando, ela estava como experimental por muito tempo, né, digamos um beta assim, e agora no Next 13 a gente já consegue usar a Suspense API, tá? De que forma que a gente pode usar a Suspense API? Por exemplo, esse nosso componente de repo aqui, veja que ele é um componente que faz uma chamada HTTP, e essa chamada demora um pouquinho para acontecer, tá? Quando eu usei este componente repo aqui na minha página, o que isso aqui vai fazer é com que quando eu acesse a minha página home, aqui ele está dando erro porque eu já bati o meu rate limit lá de dentro do GitHub, né? Então teria que fazer uma chamada para uma outra API aqui, deixa eu ver se eu tenho uma JSON placeholder. Tá, eu achei uma API aqui do JSON placeholder que ela retorna um to-do, pode ser, tá? Só pra gente mostrar em tela e o GitHub não ficar incomodando com a gente, tá? Então eu vou salvar. Volta aqui e ele mostrou tudo. Só que, o que acontece? E se essa requisição aqui ela demorasse mais? Então, para simular que essa requisição está demorando mais, eu vou aqui dentro fazer um await numa new promise, resolve, set timeout, resolve, 2 segundos. O que isso aqui está fazendo? Quando o componente for mostrado em tela, ele vai demorar 2 segundos a mais para renderizar. Então, olha só, vou dar um F5. Olha só a página. Toda a página demorou 2 segundos para carregar. Porque o Next ele faz isso por padrão. Quando ele identifica que algum componente aqui dentro da minha página tem algum tipo de promise para ser resolvida, ele vai aguardar com que todas as promises sejam resolvidas, para então ele mostrar em tela o conteúdo da página como um todo. E enquanto aquilo é carregado, se eu tiver um loading, que é uma página de loading aqui dentro, ele vai usar esta página de loading aqui para mostrar no lugar do conteúdo da página enquanto está carregando. Tá vendo? Ó, carregando, pum, carregou e mostrou todo o restante. Só que eu posso utilizar a Suspense API do React para eu adicionar estados, interfaces de loading por componente, por pedaço da aplicação. Então, enquanto este pedaço aqui está carregando,
eu quero mostrar carregando repositórios. Veja que quando eu salvo agora, ele mostra carregando repositórios e o home já estava aparecendo em tela, que era esse H1, ou seja, a página já tinha sido exibida. E aí eu vou até mostrar um outro exemplo, né? Eu vou pegar o user que a gente tinha aqui, ó, vou botar o mesmo conteúdo que eu tenho no repo, só trocar o nome para user, e a promise aqui vai ser 5 segundos, tá? Ao invés de 2. Agora aqui na minha página, eu vou replicar isso aqui, ó, o suspense, ou seja, carregando usuário, e aqui eu vou mostrar o meu user. Veja que quando eu salvo, dou um F5, ó, carrega repositórios, terminou, mostrou repositórios. Daqui a pouco, terminou de usuário, mostrou usuários. Isso aqui parece mágica, né? Só que por baixo dos panos está acontecendo algo, que isso aqui, o que está acontecendo por baixo dos panos aqui é um conceito chamado de SSR Streaming. Streaming SSR é um vídeo que eu quero trazer completo aqui pro canal do YouTube. Se você gostaria de um vídeo sobre esse, se você tá aqui vendo esse vídeo até agora, já por favor deixa um like. Deixa um like, cara, porque dá bastante trabalho produzir esse conteúdo. E bota um comentário aí embaixo se você gostaria que eu trouxesse um vídeo bem completo sobre SSR Streaming. Porque SSR Streaming, que é o que está acontecendo por baixo dos panos, é o seguinte. Quando eu carreguei a página Home, ao invés do Next simplesmente fazer a chamada HTTP para o localhost e matar aquela chamada depois, ele faz a chamada para o localhost, mas o localhost vai devolvendo, que é o nosso servidor aqui, isso aqui é nosso backend for frontend, ele vai devolvendo pedaços de interface aos poucos. Tá vendo que a primeira requisição que eu fiz para o meu servidor, olha só, presta atenção, tá? Eu vou dar um F5 aqui, olha aqui, o response, não tem nada. Não tem nada do localhost. E do nada, apareceu o conteúdo, inclusive com os meus JSONs aqui, tá vendo? Ou seja, quando o meu repositório aqui terminou de carregar, ou o meu componente user terminou de carregar, não eram requisições separadas. Era ainda a mesma requisição que eu tinha no começo. Veja que o loading ele não sai de lá, ó. É a mesma requisição. Mas a interface ela está sendo montada aos poucos. Cara, isso aqui é um conceito muito incrível, só que daria um vídeo completo só sobre isso, que é sobre SSR Streaming, né? Que é basicamente streaming, se você já sabe o que é do Node, é uma forma da gente ler ou escrever parcialmente dados. E dessa forma a gente está escrevendo parcialmente interface na tela. Isso é muito, muito, muito massa, cara. Vamos lá, que a gente ainda tem mais algumas coisinhas pra gente discutir aqui. A gente vai falar um pouquinho agora sobre roteamento dentro do Next, para depois a gente falar sobre Client-Side Components e finalizar a nossa aula falando sobre SEO. Dentro do Next eu tenho duas formas, né, mais simples de eu fazer navegação entre páginas da minha aplicação. Uma delas é utilizando o próprio link, que a gente já utilizou antes, funciona da mesma forma que o Next 12. A outra forma é quando eu preciso fazer uma navegação após alguma ação do usuário, ou seja, eu preciso fazer a navegação através de uma função aqui no Next, e para isso a gente usa o hook useRouter. Mas o que muda no Next 13 é que a gente não vai importar esse useRouter de dentro de Next Router, que é o que ele sugere aqui dentro. A gente vai importar de next/navigation. E aí o hook se chama igual, tá? E aqui a gente pode ver que ele vai devolver pra gente algumas informações. Veja que eu tenho as funções para navegar o usuário, que seria o push. Eu tenho prefetch, que é para eu pré-carregar dados de alguma rota. Eu tenho back para voltar, forward, refresh, replace. Funções padrão aí de navegação do usuário. Dentro do useRouter, se a gente lembrar antes, a gente tinha também params, tinha, sei lá, tinha algumas coisas aqui pra gente buscar informações, digamos, do momento atual, né, o path name e tudo mais. Só que agora, de dentro de navigation, a gente tem mais hooks. Então, olha só, a gente tem use path name para eu saber qual que é a rota que está ativa no momento, use search params para eu pegar os parâmetros, né, os query parameters lá, que é o que vem depois do ponto de interrogação, use selected layout segment, use selected layout segments para eu saber quais layouts do Next foram renderizados, use server inserted. É isso. Not found, redirect, tem várias coisinhas aqui que eu posso importar de dentro do navigation, né? Então, se eu preciso fazer uma navegação simples, eu posso simplesmente pegar aqui router, né? E aí, depois do submit do formulário, eu quero navegar o usuário para algum lugar. Router, push, e envio ele para esse algum lugar, tá? Beleza, isso aqui não é algo pra gente entrar muito a fundo, né? Não é algo que vai mudar muito no seu dia a dia. Só que uma das coisas que é interessante a gente entender do Next é que o Next, ele cria um cache automático na troca de rotas. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo que aqui a gente fez essa nossa lista de repositórios, ela demora 2 segundos para aparecer em tela, e a lista de usuários demora 5 segundos para aparecer em tela. Então,
Se eu for aqui, ó, na minha página home, e eu vou criar aqui dentro um link para o usuário ir lá para o dashboard. Deixa eu importar o link de Next Link, have/app/dashboard. Essa página aqui, ela é a home do raiz, beleza. Então, lá no meu dashboard, aqui, eu vou voltar. Já tem o link para home, perfeito. Olha só o que vai acontecer aqui dentro. Ó, demora para carregar repositórios e usuários, demora, ó, 5 segundos. Vou clicar em dashboard. Eu errei. É só /app. /app. Novamente. Demora para carregar, tá carregando ali. Show, carregou. Clico em dashboard, carregou o dashboard. Quando eu voltar para home, já tá ali. Não precisou recarregar de novo. Por quê? Porque o Next, ele cria um cache em memória no navegador do usuário. Esse cache não é compartilhado, ele não é um store, ele é um cache das páginas que ele já acessou previamente, para que essas páginas não precisem ser recarregadas do zero. Isso aqui parece muito, talvez, se você já utilizou React Query, SWR, Apollo, qualquer uma dessas ferramentas, URQL, que faz esse cache, só que a diferença é que esse cache ele está sendo feito, inclusive, para requisições que estão rodando pelo server-side. Enquanto o React Query e SWR são ferramentas que a gente faz para requisições que rodam somente no client-side. Diego, quer dizer que essas ferramentas elas não são mais úteis? São, com certeza são. Só que para um outro propósito que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aí, o que a gente pode pensar aqui é, tá, Diego, mas se eu naveguei para uma página, por exemplo, que eu cadastro um novo repositório, aí eu cadastrei o repositório, eu volto para home, ele vai ter um cache sem o novo repositório que eu cadastrei. Concorda comigo? Sim. E esse é um dos maiores defeitos ainda dessa nova versão do Next. A gente ainda vai esperar que até essa versão ser lançada, ele tenha um sistema interno de mutações, que a gente fala, que é como eles chamam, né? Uma forma da gente conseguir fazer mutação de dados, ou seja, eu conseguir falar, opa, peraí, a minha lista de repositórios que eu tinha antes não é mais a mesma, né? Ela mudou. Só que, por enquanto, a única forma que a gente tem para resolver isso é utilizando algo que vem lá de dentro daquele hook, né, que eu falei do Next Navigation, Use Router, que é o router.refresh. O router.refresh é um método para a gente conseguir dizer para o Next que ele precisa recarregar a tela, ou seja, a próxima vez que o usuário acessar essa página, ele vai reprocessar ela do zero e não mostrar os dados que está em cache. Uma forma da gente limpar o cache para ele invalidar os dados e buscar esses dados do zero, tá? Mas aqui, como eu falei, tá? Ainda é algo bem... Eu tô passando rápido nisso aqui porque não é a API que vai continuar, tá? Só por enquanto. Outra coisa que é interessante é que o Next, ele faz automaticamente um perfetch de dados, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou pegar essa requisição aqui do repositório, né, do repo, vou tirar daqui e vou fazer ela dentro da minha pasta, dentro do meu componente dashboard, tá? Então vou botar aqui embaixo, pode ser abaixo do link mesmo, importar o suspense, importar o meu repo lá de componentes, perfeito. O Next, ele vai fazer um prefetch automático. O que eu quero dizer com isso? Veja só, ele carregou o usuário, por baixo dos panos, como o link dashboard já estava na minha tela, já estava na viewport, ele já carregou, ou melhor, ele não carregou. Eu acho que é porque eu botei o suspense por volta, ou por causa do cache no store. Vamos descobrir juntos. Bom, eu devo estar errando alguma coisa muito boba aqui, mas o funcionamento, até seguindo a própria documentação do próprio prefetching, ele fala, by default, né, por padrão, as rotas são prefetched, né, são pré-carregadas assim que elas serem visíveis na viewport, ou seja, quando o link aparecer para o usuário, a rota que está por trás daquele link, que o link vai carregar, ela já começa a ser pré-carregada. Isso acontece tanto quando a página for carregada a primeira vez, ou quando o usuário fizer scroll e aquele link aparecer na tela. E as rotas, elas podem também ser programaticamente pré-carregadas usando o prefetch method, né, o método prefetch do use router. E aqui ele explica um pouquinho a diferença de como que o prefetch funciona em páginas estáticas, ou seja, páginas que usam do cache, né,
não tem nenhum tipo de carregamento dinâmico, ou seja, quando a gente força não utilizar o cache, né? E para rotas dinâmicas, que é quando a gente não tem cache ou quando a gente tem um parâmetro que é dinâmico lá, que a gente vai receber um ID e aquela requisição demora, aquela requisição precisa do ID para então ser carregado, né? Então, beleza, vamos pular essa parte aqui, quem sabe mais pra frente eu descubro o erro e aí eu bata um tapa na cara e pense, meu Deus, cara, como que eu esqueci isso, foi burrice. E aqui, vamos, pra gente finalizar, a última coisa que a gente quer tratar, a penúltima coisa aqui dentro do Next, é sobre Client-Side Components, que aí tem um pouquinho de cuidado com a palavra que a gente vai utilizar aqui. O que acontece, tá? Imagina que aqui nesse componente User, eu tenha um botão, e esse botão aqui vai fazer algo básico do React, Increment. OnClick, Increment, e eu tenha um estado, Count, Set Count, igual a UseState, 0. Aqui eu nem vou botar Increment, vou botar direto Set Count, State, mais um. Dou um Enter aqui, um Enter aqui, boto um H1 aqui, Count, e beleza. Temos um componente que é um contador, certo? Certo, voltando na nossa aplicação, rodando localhost 3000, erro. Você está importando um componente que usa o useState, mas isso só funciona num client component. Mas nenhum dos seus componentes pais, ou seja, do componente user, estão marcados com o useClient. O que acontece, né? Lembra que eu falei do processo de hidratação lá no começo desse vídeo, hidratação parcial? Quando eu uso no React alguma funcionalidade, né, dentro do Next, alguma funcionalidade que precisa de interação do usuário, isto é, useState, useEffect, qualquer hook que armazene estado client-side, qualquer biblioteca que dependa de APIs que são disponíveis somente no browser, como Window, Document, ou seja, qualquer coisa que vai rodar e precisa de informações ou APIs exclusivas do navegador, do client-side da nossa aplicação, a gente precisa anotar aqui em cima useClient. Só isso. O que o Next vai fazer é que os componentes que possuírem useClient serão hidratados. Ou seja, somente os componentes que possuírem useClient vão receber JavaScript do servidor, do Next ali, né, o nosso backend for front-end, que vai hidratar, ou seja, adicionar funcionamento interativo a esse componente. Todo o resto não precisa de JavaScript para funcionar. Ou seja, a quantidade de JavaScript que a gente vai enviar do servidor para o cliente é muito menor do que uma aplicação onde antes a gente hidratava a aplicação como um todo. Show de bola? Então olha só, a gente volta aqui e já está funcionando. Porém, quando a gente usa o useClient, os componentes não podem ser funções assíncronas. Eu preciso fazer as requisições da forma que eu já fazia antes no React. Pode ser usando o useEffect, claro, o useEffect não é o melhor dos mundos, o melhor é a gente, tá para sair um novo hook do React, né? Então, React, promise, aqui, é uma RFC que tá rolando lá dentro do React, para um novo hook, né, pra gente usar, o nome por enquanto ele tá apenas use, né? Mas a ideia é a gente apenas escrever use aqui dentro, né, e pegar os dados de uma promise, dessa forma aqui. Só que por enquanto isso aqui ainda não está funcionando, então a gente pode usar React Query, pode usar SWR, essas ferramentas que a gente já usa para fazer data fetching dentro do React. Show de bola, agora voltando, ó, já está funcionando, inclusive hidratado, ou seja, eu consigo interagir e fazer tudo mais. Uma dica aqui que é super importante, tá? Imagina que eu tenho um componente que é gigante, cara. Um componente, nossa, cara, várias páginas dentro do meu componente. Muitas páginas dentro do meu componente, tá? Muitas páginas não, muito HTML dentro da mesma página do componente. E aí, um pedacinho muito específico ali precisa ter um estado, precisa ter um useState. Faz sentido eu vir aqui, criar o estado na minha página e colocar o useState na página, o useClient, na página toda? Não. Isso aqui é um cuidado que a gente tem que cuidar, tá? Se apenas uma pequena parte da minha interface for utilizar alguma API que é client-side, né, o useState, useEffect, que eu precisar que aquele componente seja um client-side component, a gente vai pegar esse pedacinho, vai mover para um componente à parte e só nele a gente vai colocar o useClient. Porque dessa forma a gente não precisa hidratar, trazer o JavaScript do servidor de toda aquela página para conseguir
ter esse funcionamento interativo dentro daquele componente. Então isso é super importante a gente tomar cuidado, tá? Show de bola, a gente já falou tudo aqui sobre Client-Side Components, não tem mais muito o que falar, tá? Então a gente tem que entender que Client-Side Components é quando o componente precisa ser hidratado com o JavaScript, para ele ter interatividade. Show! Última coisa que a gente vai falar é sobre SEO dentro do Next, tá? Uma das formas da gente fazer SEO é aqui no head. A gente pode usar esse arquivo especial head e adicionar tudo aqui dentro, né? Então, title, description e tudo mais. Só que uma outra forma da gente fazer isso é tirar tudo que é de SEO, então title, tira description, tira tudo isso daqui de dentro do head. Aqui a gente deixa só coisas como coisas que vão realmente repetir em todas as páginas, né? Então, tipo, favicon, esses meta tags, né? Essas coisas assim. Google Analytics, sei lá o que das quantas. Mas a gente controlar o SEO pelo metadata. Então, eu posso exportar um objeto chamado metadata de dentro de qualquer página da minha aplicação, e dentro desse metadata eu posso exportar, por exemplo, o título da minha página, veja, home, e aí eu acesso, ó, já tá home ali dentro, né? Então aqui eu posso botar qualquer coisa, olha que interessante, já aparece lá dentro. E não precisa ser só o título, aqui eu posso botar qualquer coisa, tá? Eu posso botar, por exemplo, open graph, e aí eu boto image. Então, posso botar todas as meta tags da nossa aplicação, né? Ainda, isso aqui tá pouco documentado, não tem IntelliSense ainda, então eu dou um Ctrl espaço, não mostra nada, mas claro, nas próximas versões do Next a gente já deve ter isso. Só que uma coisa interessante aqui é que o title, por exemplo, aqui ele pode ser dinâmico. Então, eu posso ir concatenando títulos, né? O que eu quero dizer com isso? Olha só que interessante. Aqui eu vou deixar home, tá? Então, isso aqui vai ser fixo. Só que aqui na pasta app, por exemplo, dentro do da minha página home, eu vou botar no layout, eu vou botar um export const metadata title, e aqui, deixa eu lembrar até como é que é a opção, porque isso aqui é muito novo, assim, metadata, aqui. No title, a gente pode botar default, exatamente, tá? A gente pode botar default, então é um título padrão de quando o usuário está em alguma rota dentro da pasta app. Então, por exemplo, eu botaria aplicação, né? Ou melhor, sei lá, se fosse uma aplicação, Rocket City, tá, vai. E eu crio um outro template. No template, eu vou botar %s, para dizer que aqui eu posso receber alguma string. E no final, eu boto barrinha reta, Rocket City. Agora, dentro da página de produto, por exemplo, ali na página, eu posso exportar metadata, só que eu boto aqui, se eu botar title produto 1, ele vai concatenar os metadados, porque aqui eu botei esse %s no template. Então, quando eu acessar a página de produto, olha que interessante, /app, /products, /algum produto. Olha só, ele botou produto 1 e Rocket City. Então, ele fez essa concatenação. Só que esse 1 aqui, né, ele precisa ser um parâmetro que vem da rota, que é esse algum produto aqui. Nesses casos, ao invés de exportar simplesmente um objeto, a gente pode exportar daqui de dentro uma função, pode ser inclusive uma função assíncrona, tá? Chamada generate metadata. E aqui eu recebo os parâmetros da minha rota e eu retorno daqui de dentro title, por exemplo, produto, e boto o meu params slug. Vamos salvar isso aqui agora. Se eu volto lá, cannot read properties. Deixa eu ver se eu tô console log. Deixa eu fazer o seguinte, só pra... Tá, ele tá vindo vazio. Params, search params. Export async function, generate metadata. Params, search params. Deixa eu tentar fazer um negocinho. npm install next canary, que é a versão mais atual. Eu acho que essa função, ela tá tão recente, cara, que eu acho que ela nem tá disponível na versão que eu tava do Next. Olha só. Até eu tô usando a API que tá na versão Canary do Next, né? Então, aqui, ó, agora sim, a gente pode acessar params e botar aqui params slug. Ó, produto, algum produto e Rocket City. Então, pra ver como eu tô mostrando coisas que estão realmente, assim, muito... Cara, tá muito latente, assim, é o momento atual do Next. E galera, era isso, cara, meu Deus do céu, quanto tempo a gente tá aqui conversando, sei lá, 1h30 já de muito conteúdo, mas assim, eu queria trazer esse vídeo, completar sobre Next, é algo que eu tava devendo aí pra vocês, né, já tá aí acho que uns 2 meses completando que o Next 13 lançou essa versão. Claro que muita coisa já mudou de lá, a gente já tem agora até documentação, é só acessar beta.nextjs.com, acho, né? E galera, pô, eu fico feliz demais de compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu acho que o Next tá evoluindo
evoluindo muito, com certeza esse ano esse diretório app aí ele vai ser colocado em produção, as nossas aplicações vão começar a ser construídas utilizando ele, então eu acho que a gente tá num time bem legal de você pegar esse vídeo, debulhar e começar a realmente testar, criar alguma aplicação, brincar com isso, né, e isso com certeza já vai te deixando à frente para quando isso aqui chegar em produção, você já saber utilizar esse diretório app. E, pô, se você curtiu esse conteúdo, cara, deixa um like aí embaixo, por favor, assim, para mostrar que você curtiu. E deixa um comentário aí embaixo, porque eu leio todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí a dúvida aí embaixo. Se for algum elogio, alguma crítica, cara, deixa aí embaixo, por favor, porque isso faz total diferença pra gente que tá aqui do outro lado da tela produzindo esse conteúdo pra você. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo e valeu!